segue com o programa aqui, porque agora nós vamos para o nosso próximo entrevistado, que é o historiador e arqueólogo, também é mestre em arqueologia, Mauro Júnior Rodrigues. A gente conversa com o Mauro via Zoom, já já eu pego a informação de onde ele está, em Parnaíba. Obrigada, Mauro, pela disponibilidade de nos atender. Mauro, nós temos hoje, esse é um problema que o Brasil, sobretudo o Nordeste, está enfrentando muito, e nós estamos, especificamente nós aqui no Piauí, estamos vivendo isso. Nós temos algumas comunidades no nosso litoral, vou citar, por exemplo, a Praia do Coqueiro. Era uma praia de pescadores, uma praia onde viviam pescadores. E, de repente, começaram a ser construídas grandes casas, grandes mansões, resorts, hotéis, e esses pescadores não pertenciam mais a esse lugar. Começaram a vender seus imóveis e vão se afastando, vão indo para as praias mais distantes. Alguns deixaram o coqueiro, foram para a cidade, para Parnaíba, inclusive, ou para Luiz Correia. E a gente tem esse processo que, por vezes, pode ser muito nocivo para as comunidades. Né? Eu queria saber como você avalia a nossa situação no nosso litoral e de que forma que esse turismo, que é tão importante para a economia do nosso estado, pode ser feito, mas sem a expulsão, sem esse processo de expulsão dos nativos. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou sendo ouvido? Está Eu sim, vamos te estou ouvir. sendo ouvido? Está Agora ok sim, aí? então sim. Ok. É que a gente sempre se preocupa com essas questões técnicas da distância, não é? Sempre tem acontece algum imprevisto. Bom, eu queria primeiro agradecer, Cíntia, estar aqui com vocês no programa. Eu sou o professor Mauro Souza, como você já apresentou, né? Eu sou conhecido na região principalmente como Mauro Souza, eu sou historiador e arqueólogo, e eu trabalho, minha pesquisa ela sempre se volta para essa questão das comunidades tradicionais, em especial os povos nativos que deixaram seu legado aqui no litoral. Então, assim, já respondendo à sua pergunta, que é uma pergunta crucial, fundamental, na atual gestão da situação do litoral, no que diz respeito principalmente ao aumento dos empreendimentos imobiliários, isso tem afetado bastante não só esse aspecto que você acabou de colocar, nós temos aí o quê? Comunidades ribeirinhas e marinhas que estão aqui há décadas, séculos até, e que, devido a esse problema, o aumento da especulação imobiliária afetou diretamente ao ponto de desconfigurar quase que por completo essas populações tradicionais que vivem à beira do mar, né? Então, isso é uma realidade atual. Isso está acontecendo, inclusive, com problemas até de violência ocorreram conflitos, né, devido a esse avanço de, sobre essas populações, e mais, né, devo falar também do impacto que esse aumento dessas construções, o aumento da especulação imobiliária está sobre os vestígios de populações nativas ancestrais que existem aqui no litoral piauiense, digo de passagem, né, vestígios arqueológicos de populações nativas ancestrais que estão sendo seriamente comprometidos com esse avanço. Entendi. Nesse momento, a gente tem talvez isso acontecendo também, né, Mauro? Ali naquela área de Cajueiro da Praia, porque são áreas que ninguém queria morar, onde ninguém queria morar, né? Só os pescadores É, moravam mesmo, era distante, sem estrutura nenhuma, como efetivamente ainda é. Não tem problema de energia, tem problema de água, saneamento, atendimento médico. Mas essa população, o que é que acontece com ela? Assim, você tem algum estudo, assim, você já participou de algum estudo sobre isso? O que é que acontece com esses moradores? ocorre o seguinte, Cíntia, como há uma relação entre profissionais das áreas de história e arqueologia, principalmente, em relação à pesquisa, às nossas pesquisas no litoral, nós acabamos nos deparando com essas populações que são praticamente os guardiões desse patrimônio arqueológico, antropológico, né, histórico. E como a gente trabalha com esse espectro, né, que se volta para a pesquisa arqueológica, e histórica e antropológica, nós acabamos por interagir com essas comunidades, essas populações, né? Principalmente as que vivem próximos de sítios dunares.
que, para quem não sabe, são sítios com vestígios de cerâmica pré-histórica, materiais líticos de populações nativas ancestrais, né, instrumentos de pedra. Então, o que tem se observado é que não há, diria de forma bem decisiva, não há um respeito nem às comunidades e nem a esse patrimônio. Por quê? Como você colocou, havia lugares, por exemplo, que pessoas que têm interesse moral, por exemplo, terrenos que não estivessem muito próximos da praia, mas que aí já estão, agora estão sob o alvo da especulação imobiliária. Por quê? Porque há uma crescente valorização desse mercado. E aí onde nós temos que ver diferentes posições que estão aí se digladiando nesse processo. Nós temos empresários, nós temos, você vê, está nos noticiários colocam em cartórios, unidos a especuladores imobiliários, unidos a pessoas interessadas em vender ilegalmente os terrenos, acaba por criar uma força que impede que as populações tradicionais dessas regiões possam ter força, possam resistir a esse avanço. E aí o avanço vem de modo bem, diria, ofensivo mesmo, né? Invasões, cercamentos, violação do contexto primário do sítio arqueológico. Eu gostaria de aproveitar o seu programa para apontar esse detalhe que as próprias populações, às vezes, sequer têm noção do valor, não só da condição delas ali naqueles lugares há muito tempo, como a questão dos materiais históricos arqueológicos, e há projetos, inclusive, em Cajueiro da Praia, onde foi reunido, foi identificado materiais cerâmicos. Exemplo, aqui eu lhe dou algumas datações. Nós temos datações de material cerâmico, por exemplo, na orla de Luiz Correia, ali transitando entre os municípios de Correia e Cajueiro da Praia, nós temos datações de materiais arqueológicos de 27, de 2027 anos atrás. Então, a população que já existia há 2027 anos atrás, isso está datado, a cerâmica foi datada por técnica de termoluminescência, né? Aqui eu aponto minha amiga professora Joina Borges, que é aí de Teresina, que é do curso de pós-graduação em arqueologia, do curso de pós-graduação em antropologia, que é praticamente não só arqueóloga, como ativista desta causa. Ela apontou vários problemas dessa natureza. E esses problemas estão aumentando. De 1990 para cá, a especulação imobiliária cresceu de uma forma, enfim. Antes só afetava os sítios arqueológicos. Agora afeta as populações ribeirinhas que estão se deslocando. Aí um efeito de impacto dessa presença levando os familiares a procurar outros nichos. Isso de modo forçado, ou seja, de modo violento, vamos dizer assim. Então, o que eu posso colocar aqui é que nossa conversa não deixa de ser uma denúncia, inclusive, porque isso está crescendo, várias pessoas sendo violadas, estão retirando a identidade das populações nativas, inclusive algumas ribeirinhas, né? Aqui para colocar não só os que vivem perto da orla marítima, mas lembrar que esse tipo de avanço ele está comprometendo seriamente não só as culturas ancestrais, como as populações tradicionais de presença. Entendi. Mauro, eu lembro de uma situação envolvendo o cemitério, aquele cemitério lá de Barra Grande, Tá, Greg? e a população chegou a não ter acesso ao cemitério, porque determinadas, né, pessoas lá que estavam fazendo especulação imobiliária fecharam a área e a população não podia ir no cemitério, porque aquele cemitério. Eu lembro que uma vez eu fiz uma reportagem lá, a gente tinha túmulos dos anos de 1930, 1920, então assim, é bem antigo realmente. Queria que você comentasse isso. E você falou sobre algo que me chamou a atenção também, quando você disse que a população que mora próximo da orla está sendo afastada de lá, porque lá é só para quem tem dinheiro. Morar de frente para o mar hoje é para quem tem dinheiro. Como é que essa população se sente? Se vocês têm alguma pesquisa também sobre esse sentimento da população de ter que se afastar de morar onde sempre morou, né? Os pais moraram, os avós moraram. Primeiro eu queria colocar, Cíntia, que a respeito do que você perguntou sobre sentimento, né, lembrei aqui do que nós na antropologia chamamos de pertencimento. Primeiro, a primeira coisa a ser violada aí é a noção de pertencimento dessas populações, ou seja, se você me perguntar, eu resumiria uma palavra: desamparo. Porque o poder público, muitas vezes, que eu não apontarei nomes por uma questão de ética, mas o poder público, muitas vezes, ele é conivente com esse avanço, por conta de haver relações espúrias que nós
se ouve falar, também não podemos afirmar com precisão, uma vez que isso aí deve ser explorado em âmbito jurídico, né? Você deve concordar que esse tipo de problema, obviamente, teria que atingir as instâncias jurídicas, a instância jurídica. Mas, Claro. aqui no contato que nós temos, e aí eu também vou apontar a questão do cemitério que você colocou, o contato com as populações, o que nós ouvimos é justamente esse desabafo. Desabafo da população abandonada pelo Estado, desabafo da população abandonada pelos setores públicos relevantes para esse tipo de ação, que seriam atuantes nesse sentido, porque há, quer queira, quer não, hoje uma rede, né? É uma conivência entre diversos setores que levam a impactar essas populações. Então, o que nós ouvimos delas é que é um verdadeiro desamparo, não há como agir, não há como se proteger. Por que, que não há como se proteger? Porque há setores e diferentes instâncias cujo poder impede que eles agir, porque há muito um jogo de relações e interesses que fazem com que esse tipo de projeto de avanço imobiliário e sufocamento das populações ribeirinhas e marinhas ali, que moram perto do mar, isso eles se sentem sem nenhum tipo de suporte para poder revidar qualquer ação dessa natureza. Então, o que ocorre, de fato, é uma invasão, o que ocorre é uma opressão, vamos dizer, de forma até ostensiva. Muitas vezes se ouve relatos, né, de pessoas que têm seu terreno, de repente está sofocada, de repente ela procura saber o que ocorreu. Não, isso era meu há muito tempo. Começou-se, inclusive, eu não sei se você ouviu falar, a respeito de um mapeamento antigo, né, mapas antigos do litoral piauiense foram consultados e algumas pessoas que detêm poder para tal avaliaram os mapas dizendo que uma cerca existia em determinado mapa no século XIX, onde estava dizendo assim, já era um recorte dessa pessoa. Então, chegou a esse tipo de situação. Você citou, né, a questão do cemitério. Até recentemente, eu ouvi o acesso livre, mas um terreno daquele muito próximo do mar, ele não deixa de ser alto da especulação imobiliária. Mas aí onde vem outro fator. Não sei se você sabe, todo cemitério, de fato, é um patrimônio não só espiritual de uma comunidade, como ele também é um patrimônio material e patrimônio cultural, que dentro no âmbito da arqueologia, nós temos como um museu em aberto, um museu ao ar livre, né? Um cemitério que se configura, hoje em dia, principalmente em institutos acadêmicos, ele se configura com verdadeiros espaços museológicos a céu aberto, mas que muita gente não considera assim. Sem falar da questão da vivência da comunidade na sua espiritualidade e seus ancestrais que estão ali, né, enterrados. Então, essa realidade, né, esses componentes dessa discussão, agora, eles são evidentes, tá? Não há boas perspectivas no sentido de um entendimento nessas relações, e o que ocorre é que os menos favorecidos acabam sofrendo o impacto dessa presença negativa e os destitui de sua identidade, dos seus lugares de vivência. Entendi. Ainda existe aquele mestrado da UFP ali, localizado lá mesmo no Coqueiro? Era interessante, Sim, porque vocês estavam ali mesmo no, né, no local de estudo, no local do sim. objeto de estudo. Ali, mestrado da UFP, que é o mestrado em Arte, Patrimônio e Museologia, ele é um mestrado, curso de pós-graduação, e ele é coordenado, né, todo dirigido pela professora Áurea da Paz Pinheiro. Isso. E lá tem o Museu da Vila. O Museu da Vila foi uma iniciativa dela, da Cátia, né, a companheira, ela tem uma companheira que está tentativamente nesse tipo de projeto com ela, e eles estão lá com esse trabalho, fazendo um levantamento de toda a potencialidade artística, cultural, artesanal, identitária daquelas populações daquela região. Tá? Então, ela reúne o trabalho de artistas no Museu da Vila. Eu recomendo aqui que vocês se interessem, quando estiverem por aqui, por favor, recomendo que todos visitem, porque é um espaço não só da identidade artística, cultural, artesanal da população, como também do espaço de palestras, do espaço de conversas, que visa, inclusive, reunir esses elementos, né, com as discussões atuais sobre a permanência desse patrimônio, que inclui aí preservar, por exemplo, as áreas dessas populações tradicionais ali da Roma Marítima.
Tá certo, Mauro. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço aqui a sua participação e essa conversa também, bem como as denúncias, né? A gente segue acompanhando essa situação. Eu não sei, repito, eu sei que você falou um pouco aí, né, sobre o sentimento dessa população, mas eu imagino o quão sofrido deve ser para alguém que precisa sair da sua casa e sair porque sabe que não pode mais lá, porque aquele pedaço ali não pode mais ser seu, porque você não tem dinheiro para ficar naquela área nobre que é perto do mar. Isso deve ser realmente muito, muito triste, deve afetar fortemente essas comunidades, né? A gente deve ter muitos impactos aí junto aos jovens da comunidade e mereceriam muitos outros estudos sobre isso, mas também e principalmente um olhar do poder público. Sem dúvida. São coisas que, uma realidade que nós deparamos de alguns anos para cá, e eu não sei, assim, falando do ponto de vista humano mesmo, até que ponto isso vai chegar. Por conta de que você tem, não é uma relação amistosa, não é uma relação de acordo, tá? Se existe isoladamente relação de acordo e que, por exemplo, o Ribeirinho possa ceder seu território. Mas, em geral, eles não querem deixar os seus lugares. E isso é um problema, porque, de fato, eles estão desamparados. Pelo menos, até na maioria dos casos, estão desamparados pelo Estado, uma vez que o Estado deveria servir como árbitro nessas relações. E o que tem se observado é o avanço do mercado imobiliário, do fechamento dos terrenos e da violação de sítios arqueológicos, que aqui eu coloco como a título de denúncia também, porque amigos, meus arqueólogos que têm trabalhado naquela região, os amigos arqueólogos sempre colocam isso, né? Mal, rapaz, como é que está a especulação imobiliária no litoral, né? Os interesses no terreno, eu falei, só aumentando. Sítios foram violados, com materiais cerâmicos pré-históricos, né? Como eu falei, algumas datações, tem cerâmica de 2.700 anos, tem cerâmica de 600 anos, tem cerâmica de 400 anos. 400 anos já evidenciando aí uma relação entre nativos e colonos. Enfim, existe uma continuidade histórica daquelas populações. Por exemplo, nós temos descendentes de Tremembé na orla marítima piauiense e cearense. Então, são comunidades que são herdeiros, inclusive genéticos, obviamente, dessas populações nativas ancestrais. E alguns daquelas comunidades tradicionais há elementos que são descendentes diretos dessas populações nativas ancestrais. Então, isso não está sendo respeitado. E o que está mesmo em evidência é a questão do avanço imobiliário de modo invasivo e violento. Mauro, muito obrigada mais uma vez.